Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Inoc Week, a semana de imersão em nutrologia oncológica. Eu sou o Guilherme Giarelli e aqui ao meu lado a doutora Andréa Pereira. A gente vai estar essa semana com vocês, sempre às 7 da noite, para discutir a nutrologia dentro da oncologia. Então, para me apresentar primeiro, meu nome é Guilherme Giarelli, eu sou o coordenador científico da Nutrology Academy e da pós-graduação de nutrologia do Hospital Jardim Albert Einstein. Eu sou médico nutrólogo, médico do esporte. E estar aqui com a doutora Andréa Pereira muito me orgulha. Eu vou explicar, vocês vão ver que eu vou falar bastante isso, mas eu acompanho o trabalho da doutora Andréa Pereira há mais de 15 anos, e ela, sem sombra de dúvida para mim, é quem puxou essa discussão da nutrologia dentro da oncologia. Então, a doutora Andréa Pereira é médica nutróloga, mas já trabalha há mais de 10 anos dentro da oncologia do Hospital Jardim Albert Einstein. André, eu queria passar a palavra para você, dizendo que para mim é uma honra estar aqui contigo. Queria que você falasse um pouco, porque a gente, além de ensinar, né, a gente gosta de mostrar os caminhos da nutrologia. Queria que falasse um pouco esse seu caminho, como é que você foi parar na nutrologia oncológica, principalmente. Então, André, boa noite e uma honra estar aqui com você. Bom, boa noite, né? Eu queria dizer que a honra também é minha, né? Eu aprendo muito com o Guilherme sempre, né? E queria agradecer a presença de vocês. É duro, a gente trabalha o dia inteiro, ainda tem coisa para fazer à noite, mas espero que vocês aproveitem bastante, tá? A minha jornada foi um pouco tortuosa, né? Porque eu fiz primeiro radiologia, aí eu acabei fazendo fisiologia do exercício, aí fiz nutrologia, fui fazer meu doutorado com obesidade, cirurgia bariátrica, e eu fui chamada para trabalhar na oncologia e hematologia do Hospital Albert Einstein. E na época eu não tinha a menor ideia do que era trabalhar com um paciente oncológico, mas eu aceitei, né? E porque era um desafio, eu gostava muito de paciente desnutrido, de deficiência nutricional, então eu fui atrás disso daí. E estou nisso até hoje, né? Eu acho que o paciente oncológico, o nutrólogo, né, ele traz alguns desafios, porque é um paciente que, assim, apesar da gente ter melhorado muito aí a parte de tratamento, né, e diagnóstico precoce, ele ainda é um paciente que morre muito. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Então, acho que precisa estar preparado para essa parte, né, que faz parte do tratamento oncológico aí. E é um trabalho muito interessante, porque realmente é um trabalho multidisciplinar. A gente tem os centros de oncologia, você acaba trabalhando com todos. Eu acho que isso é muito legal. André, você falou de caminho tortuoso, né? Então, com certeza, você aprendeu muitas coisas que você não usa mais hoje tanto, né? Mas, por outro lado, para quem não sabe, a André, além de atender lá no Einstein, também é uma grande pesquisadora, né? Essa semana ela publicou um artigo na revista da Aspen, do pós-doutorado dela, falando da composição corporal nos transplantes de medula óssea, né? E talvez falar esse trabalho explique um pouco a sua história, né? Porque quando você vai fazer radiologia, você vai aprender, antes de todo mundo, composição corporal, né? Quando você vai trabalhar com obesidade, você vai aprender o impacto que a gordura tem. E aí, com o tempo, você vai vendo, e você já me falou isso várias vezes, e é isso que a gente vai falar muito durante essa semana, né? O impacto que gordura e músculo tem também no paciente oncológico, né? Eu acho que assim, o conhecimento, ele nunca é perdido, ele se soma, né? Então, quando eu fui para a nutrologia, eu quis fazer o meu doutorado com uma avaliação de composição corporal com ultrassom, né? Que é algo, assim, que eu falo, eu tenho um viés, porque eu acho um método muito bom para várias coisas. E na época, né, em 2007, a gente praticamente não tinha nada, né, de composição corporal, né, em pacientes, e muito menos em cirurgia bariátrica, que foi o que eu fui fazer, né? E tanto que eu publiquei para trabalho super fácil, porque não tinha tal. Quando eu fui para a oncologia, eu aproveitei o meu conhecimento de obesidade, de deficiência nutricional na cirurgia bariátrica, e aí eu quis fazer o pós-doutorado com ultrassom também no paciente hematológico, né? Esse estudo aí que foi publicado é o resultado do meu pós-doutorado. Então, eu acho assim, mesmo que eu não queira trabalhar, por exemplo, quem está aí assistindo com oncologia, eu acho que o que vocês aprenderem aqui dá para ser usado em várias áreas. Eu acho que, assim, o conhecimento se soma. André, acho que esse é um grande ponto também, né? Eu acho que o médico ele não pode se negar a saber tratar e avaliar uma hipertensão arterial, diabetes, obesidade, e querendo ou não, a oncologia vai fazer parte de todas as especialidades, né? Porque os pacientes, como você já me desde que eu conheço a Andréa, né, e fico visitando lá o Centro de Oncologia do Einstein,
o centro triplicou de tamanho, né? Eles falam isso, Guilherme, os pacientes, eles sobrevivem, eles chegam no terceiro, no quarto tipo de câncer, né? Ou seja, os tratamentos são mais eficientes, a gente vai aprendendo mais sobre composição corporal e no meio disso os pacientes vão tendo as outras queixas que todo mundo tem. Então, um outro assunto que a gente vai conversar muito essa semana é sobre a jornada do paciente oncológico, ou seja, como é que faz para prevenir câncer, como é que faz para prevenção secundária do câncer, né? Que impacto que tem da alimentação, do exercício, é muito isso que a gente vai discutir, a gente vai detalhar, e também composição corporal, né? Então, a composição corporal é o que ajuda a gente a medir muito dessas mudanças, né? Então, eu queria, André, que você fosse colocando a sua aula aí, para a gente já deixar no gatilho. Enquanto isso, eu vou dando uma boa noite aqui, que a gente já está cheio de gente boa. Então, doutora Jeane, doutor Wellington, que foi o primeiro a chegar aqui, doutora Naira, doutor Fernando, doutora Eliana Molinari, também uma querida, está sempre aqui com a gente, doutora Valéria, doutora Graciela Longo, que também trabalha super com a nutróloga e também trabalha com oncologia, a gente está combinando até outras lives aí, doutora Judite, doutor Joel. Tá, pode. Ainda não está aparecendo sua tela, André. Eu acho que você está com o seu arquivo aí compartilhando, não tá? Porque eu estou vendo o arquivo de notas. Ué, por que será que não está? Deixa eu ver. Agora tá. É só colocar agora a tela cheia que a gente já vai ver. Estranho. Não, está aparecendo agora já, só não está aparecendo o primeiro slide. Tá uma tela em branco. Deixa eu só ver se tá. Não, mas não é essa não. Ele está aparecendo a anterior que eu dei aula. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou com a aula aqui aberta, não sei porque ela não está entrando. A doutora Francisca, a doutora Cristiane. Então, para todo mundo saber como é que vai funcionar a Inoc Week, né? Então, agora, terça, quarta e quinta, às 7 da noite, a gente está discutindo sobre a nutrologia dentro da oncologia. Hoje a doutora Andréa vai falar sobre alguns tipos de alimentação. Amanhã eu vou falar um pouco sobre suplementação e exercício também. E na quinta-feira a gente tem perguntas e respostas que vão abordar muito sobre o curso de imersão em nutrologia oncológica. Então, o curso vai falar sobre várias áreas, a gente tem vários professores convidados. E a ideia é mostrar também para vocês um pouco da nossa maneira de discutir, da nossa maneira de abordar. Então, não Guilherme, deixa eu só tentar mais uma vez aqui, mas eu não sei porque ele não está entrando. Não está mesmo. Se você quiser, me manda pelo WhatsApp, que aí qualquer coisa... Eu vou fazer isso. Acho que é mais fácil. Espera só um pouquinho. Então, o Lucas está aqui com a gente, doutor Jorge, Giovana. Então, a Andréa citou a questão do horário também, né? Essas lives a gente tem feito de 7 às 8 da noite, mas todas elas ficam gravadas, assim como as aulas do curso também ficam gravadas, ficam disponíveis durante 6 meses, né? Durante esses 6 meses, a gente tem lives ao vivo, onde a gente vai fazer só para os alunos do curso, e todas as perguntas podem ser enviadas também, independente do momento, e a gente pode fazer desde lives extras, se a gente achar que a pergunta é boa, para a gente dividir com todo mundo, ou se for uma pergunta menor ali, a gente responde diretamente através dos nossos canais oficiais, né? Então, vou pedir para o pessoal do Nutrology até compartilhar aqui nos comentários compartilhar nosso e-mail e nosso WhatsApp também, para todo mundo ver, e a gente, assim, fica mais fácil de todo mundo ir aprofundando, tá bom? Já recebi... Vou tentar compartilhar mais uma vez, se não der certo, aí você compartilha e você muda para mim. Tá bom. Tá bom? Que eu fechei e abri, vamos ver se agora ele aceita. Aí, Giovana perguntando se as inscrições estão abertas. As inscrições vão abrir no final da aula de hoje e a gente tem aí um cupom para todo mundo que participar dessa semana. Vai receber um cupom com... Tem que ser você mesmo, Guilherme, não está entrando, não. Então, beleza. Já está aqui no esquema, já botei. Prontinho, vamos começar? Tá, eu vou te pedindo, aí você vai mudando. Tá bom.
Bom, gente, assim, oncologia é uma área muito interessante porque tem vários boatos, tem muita fake news, né? É um grupo de pacientes que eles ficam muito desesperados pela cura, medo de morrer, não só eles, como a família, os amigos. Então, eles acabam entrando em todas as mídias de busca e sociais atrás de algumas coisas. Então, assim, o que eu sempre falo é que o paciente ele pode cair em todas essas armadilhas. Agora, a gente, como profissional, não. A gente tem que sentar, entender e ver o que está acontecendo. Pode passar o primeiro, Guilherme. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que é muito falado, quais são os nutrientes que estão ligados, né, ao câncer diretamente. Então, assim, o que dá energia para a célula tumoral? Então, a gente tem duas fontes de energia principais, né, a glicose e a glutamina. Então, a fonte de energia da célula tumoral principal é a quebra de glicose, com a produção de ATP, e a gente vai ver que a célula tumoral tem um defeito aí em relação a essa metabolização, e a outra fonte de energia que a gente tem é a glutamina. Por conta desse uso, né, da glicose pela célula tumoral, antigamente se falava muito de você tirar completamente, né, o açúcar, o carboidrato desse paciente, com isso você ia tirar a fonte da célula tumoral e esse paciente ia ter uma cura, uma melhora do câncer, né? Hoje a gente sabe que se eu tirar completamente o carboidrato desse paciente, eu vou matá-lo de desnutrição, né? Então, assim, o pessoal fala, se você não alimentar o doente, você não alimenta o tumor. Real, mas aí ele não vai morrer do câncer, mas ele vai morrer de desnutrição. E a outra fonte que a gente tem é a glutamina, mas a gente fala um pouquinho mais para frente, pode passar. Então, a primeira coisa, né, que intrigava os pesquisadores é como a célula tumoral se dividia sem parar, né? É uma divisão anômala e ela vai se dividindo, além dela se dividir sem parar no mesmo local, ela também envia células que se dividem de uma forma bastante importante para outros locais, que são as metástases. Então, em 1931, o Otto Warburg, né, ele fez uma descoberta que foi o quê? Né, que ele até ganhou um prêmio Nobel por conta disso, que a célula tumoral, ela usava a glicose para produzir energia para ela. Só que, quando a gente faz a glicólise nas células normais, né, tirando a célula cancerígena, quando você começa a ter acúmulo de ácido lático, você bloqueia essa quebra de glicose, né? É aquele esquema de reação química bem do básico, né? Da época de colégio, isso aí. Aí a reação ela é transferida para o outro lado. Então você bloqueia essa quebra de glicose. A célula tumoral ela tem um defeito e ela não tem esse mecanismo. Então ela pode se dividir várias vezes. Ela não vai ter um mecanismo de bloqueio nem um acúmulo de uma substância que vai fazer com que essa glicose pare de ser quebrada. Essa tese dele, né, esse estudo dele foi meio que esquecido, e em 2007 ele voltou a ser discutido, porque ele é a base do PET-CT. Pode passar. Então, assim, o que a gente, né, um dos principais exames que a gente faz em paciente oncológico é o PET-CT, que é para você ver onde tem possíveis metástases, onde você tem o tumor principal, e a base do PET-CT é o quê? Marcar áreas que você tem grande utilização de glicose, por isso que o cérebro aqui, né, aparece bem marcado, né, bem vermelho, então isso sempre vai aparecer. E no caso você vai ver, às vezes a gente vê várias áreas, né, então sempre que eu tiver um local com muita utilização de glicose, a gente vai ver no PET-CT, inclusive uma das coisas que você faz para não marcar de uma forma errada é reduzir o consumo de glicose no dia antes do exame. Se tiver com parenteral, a gente para parenteral e por aí vai. Pode passar. E aí, esse esquema aqui mostra a célula normal e a célula cancerígena, né, que tem esse defeito na mitocôndria, e por isso que ela consegue quebrar a glicose indefinidamente. A gente tem que lembrar o seguinte, então se eu der carboidrato para o meu paciente, esse carboidrato vai direto para a célula tumoral? Não, né? Lembra, a gente tem um hormônio muito importante no nosso organismo, que é a insulina. Então, toda vez que eu tenho, eu não sou diabético, descompensado, né? Porque o diabético tratado não vai ter isso. Então, sempre que eu consumir o carboidrato, a insulina vai lá e consegue, né, absorver esse carboidrato. Então, para eu pensar que a glicose está indo diretamente para o tumor, só se a pessoa
comer uma quantidade absurda de carboidrato e ela tiver algum mecanismo de resistência à insulina ou um diabetes maltratado para sobrar glicose para ir para esse tumor. Então, a glicose, ela é importante, sim. O consumo excessivo de carboidrato vai atrapalhar e é uma das causas aí de aparecimento de câncer, é uma das coisas que a gente fala em prevenção ao câncer, que é reduzir, né, o consumo de açúcar, mas a gente tem que pensar que a gente tem um hormônio para bloquear isso, então eu não preciso proibir meu paciente de comer doce. Isso é muito comum, tá? Então, geralmente, o que começa a gente pensar em jornada do paciente, ele vai procurar algum profissional que não tem essa informação, a primeira coisa que ele proíbe é doce. Depois ele proíbe carne vermelha, né? Hoje eu atendi uma paciente que perdeu 15 quilos, ela não tem quase nada para comer, ela foi passando com várias pessoas e cada um proibia uma coisa, né? E até curiosamente eu nunca tinha visto ninguém proibir peixe, mas ela estava proibida de comer peixe também. Então assim, ela perdeu peso porque ela não podia comer nada. E aí o outro, né? A outra fonte de energia da célula tumoral é a glutamina, né? Qual o problema da glutamina? A glutamina tem um hormônio que vai fazer com que ela seja absorvida? Não, né? Uma das coisas que a gente usa a glutamina é para diminuir crise dolorosa em anemia falciforme. Então, o que você faz? Você dá o suplemento de glutamina, você dosa essa glutamina no sangue dos pacientes falciforme, tá? Não é o foco da aula, depois se alguém tiver interesse em saber por que isso funciona, eu explico. E aí você vê que, imediatamente após você dar quantidades, que a quantidade é de 20 gramas, você tem um aumento do nível sérico da glutamina. Então, a glutamina, sempre que eu suplementar, eu vou aumentar realmente isso do nível sérico, e aí sim eu tenho um risco disso potencializar, né, uma célula tumoral. É lógico que a primeira via é a via glicolítica, mas a glutamina também é uma fonte de energia aí para a célula tumoral. Pode passar. Né? Então, só para mostrar todas as fontes de energia que a gente tem, né? Então, assim, uma das coisas que a gente vai ter também é a glutaminólise nessa célula tumoral. Então, a gente precisa, isso foi muito estudado, né? Porque um dos suplementos que se dava muito em câncer era a glutamina. Pode passar. E a glutamina é boa? Sim, né? Até esses estudos aqui de transplante de medula óssea em 2009, a gente tinha muito a glutamina como melhora da mucosite, e ainda se fala muito disso. A gente vai ver o quanto a glutamina melhora a mucosite. Redução de infecções, mas aí o que se viu é que os pacientes do transplante de medula óssea que tomavam suplemento de glutamina, geralmente essa dose é de 20 a 30 gramas, eles tinham uma recidiva com menos de 6 meses. Isso acontecia tanto na via oral quanto na via endovenosa, né? Porque a gente pode ter as duas vias da glutamina, pode passar. E aí, por que que isso acontece? Porque, primeiro, a glutamina, ela vai ser uma das fontes de energia dessa célula tumoral. Então, eu vou estimular. Lembra que eu falei? Eu não tenho uma insulina para fazer a glutamina entrar em outros tecidos, como eu tenho a glicose. Então, quando eu dou um excesso de glutamina, ela vai aumentar o nível sérico sanguíneo. Uma outra coisa que a glutamina faz é fazer o quê? Ter menos dano tumoral durante a radioterapia e quimioterapia. Muita gente traz esse conceito, mas é bom, né? Você diminui o dano tumoral, o dano da rádio e da quimioterapia, né? Não é bom. Né? A quimioterapia e a radioterapia, elas vão funcionar por causa do dano. É lógico que tem os colaterais, tem danos em outros organismos, mas eu preciso deixar que ela haja. Então, a gente até vai ver isso, mas dá muito antioxidante ou glutamina para esses pacientes durante esse período, eu posso diminuir a ação desses dois tratamentos. E a glutamina também ela altera a regulação do linfócito T helper. E hoje a gente sabe com a imunoterapia o papel do sistema imunológico no tratamento também do tumor e nessa participação, né? A gente sabe que o sistema imunológico, a gente tem várias células que vão se dividir de forma anômala aí no corpo ao longo dos anos, principalmente na nossa velhice, porque nem todo mundo vai ter câncer, porque nem toda célula vira câncer, porque a gente tem essa ação aí do sistema imunológico também. Então, se eu altero esse sistema, eu estou dando mais uma chance aí para esse câncer se propagar, né? Então, é isso que a gente sabe que a glutamina vai promover essa recidiva precoce. Pode passar?
né? Então, a gente tem aí esses estudos que falam de crescimento tumoral em casos de hepatomas, né? Porque aí todo mundo começou a estudar glutamina para ver o que estava acontecendo, né? Quando você privava o paciente de glutamina, você tinha uma inibição aí desse crescimento tumoral, né? Então, todos esses estudos mostrando, você vai ter uma mediação da oncogênese e não há um consenso sobre o uso do câncer, então o que a gente tem estudos falando, ou atualmente, fala, tá bom, não tem problema de usar por curtos períodos, né? Vamos usar um pouquinho, tem gente que só bochecha a glutamina e cospe, aí tudo bem, você não tá, você vai ter uma absorção muito pequena, pode passar. Tá? Então, controverso o uso da glutamina? Sim, continua sendo controverso, mas a hora que, né, o que se usa mais glutamina hoje? Para mucosite. E a hora que você pega os estudos e faz uma meta-análise, você vê que ela só funciona em 38% dos casos. Ou seja, é um pouco mais que o efeito placebo, né? Então, será que vale a pena eu usar para mucosite algo que pode aumentar a recidiva precoce e tem tão pouca efetividade, né? Então, o que se fala não é proibido, mas você tem que evitar usar em períodos longos. E a gente tem que tomar cuidado durante os períodos de quimio e rádio. Mas quando que a gente tem mucosite? Nesses períodos, né? Então, acho que tem que se usar com muita... serviços que usam, acho que não, a gente não pode falar que estão errados, mas a gente tem que tomar realmente muito cuidado com a glutamina. Pode passar? E aí, quando a gente pega os guidelines em relação a câncer, né, os guidelines europeus, o que fala em termos de evidência? Na radioterapia, baixa. Uma outra coisa que o pessoal fala muito, vamos usar a glutamina diarreia, porque ela é um alimento do colonócito e tal, mas olha, baixa evidência, tá? Uso no tratamento oncológico, baixa evidência, pode passar? Né? Quando a gente pensa em quimioterapia, tanto na nutrição enteral parenteral também, a gente não tem evidência alta, continua sendo baixa, e também quando eu penso em transplante de medula óssea, evidência baixa. Ou seja, não está proscrito, mas também a gente não vê realmente o porquê usar. Tá bom? Pode passar? E aí, né, isso é uma coisa mundial de se falar da dieta cetogênica. Qual que é a base da dieta cetogênica em termos de você pensar em câncer? É aquela base daquele conceito antigo que eu vou tirar o carboidrato e com isso eu vou matar o tumor, tá? Eu coloquei a figura aqui do Marcelo Rezende porque ele tornou pública essa opção dele na época, ele tinha um tumor de pâncreas e ele decidiu abandonar o tratamento oncológico para fazer a dieta cetogênica como uma promessa de cura. Eu não sei se vocês lembram dele, mas no final ele estava extremamente desnutrido e ele voltou a procurar o tratamento oncológico tradicional e aí ele estava tão desnutrido que não tinha como a gente fazer o tratamento habitual, e ele acabou morrendo em decorrência das duas coisas, né, do câncer e da desnutrição. Então, quando você faz um estudo em 2017 sobre a dieta cetogênica, né, uma revisão sistemática, você vê que realmente para câncer a gente não tem um consenso do uso da dieta cetogênica e ela não é aconselhável, né? Por quê, provavelmente? Por causa disso, né? Porque a gente pode usar a dieta cetogênica para outras coisas, mas a gente está falando aqui de paciente oncológico, então ela não é indicada, né? A gente não vê benefício na dieta cetogênica, aquele conceito antigo de que se eu não alimentar a pessoa não alimenta o tumor, né? A gente usa muito, às vezes, dieta cetogênica para perder peso, e a gente vai ver mais para frente que isso não é ideal para paciente oncológico, pode passar? E além disso, é difícil padronizar, né? Tem as dietas cetogênicas aí de vários tipos, e aí cada um prescreve uma, pode passar. E além disso, a gente tem efeitos colaterais, sim, da dieta cetogênica, né? Eu não vou falar um por um aqui, mas tudo isso aqui para um paciente que já está frágil, né? Que está fazendo um tratamento agressivo, eu vou somar esses efeitos colaterais, né? Com uma coisa que não funciona. Então, a gente tem que pensar só colocar aqui, ó, perda de peso. Tá? Então, a gente vai ver por que isso é ruim. Pode passar.
E até, se vocês quiserem, né, os oncologistas são bombardeados aí, não só a gente com a dieta cetogênica. É interessante, no meu consultório, muita gente me liga e pergunta liga para a secretária e pergunta assim, mas ela faz dieta cetogênica? Né? E aí eu sempre falo para ela, não, fala para eles que o que acontece dentro do consultório é entre eu e eles, né? Eu não vou dar essa informação, mas eu acho interessante isso, né? Da pessoa procurar alguém que faça dieta cetogênica. Tá? Mas mesmo no site da Sociedade Brasileira de Oncologia, no site da Sociedade Americana também é o mesmo consenso. A dieta cetogênica não tem benefício no câncer. Pode passar. E a outra, para falar que não tem benefício nenhum, né, tem esse protocolo aqui de estudo, que eles estão usando o irinotecan, e aí eles viram que em câncer de mama, usando o irinotecan, se você fizer dieta cetogênica durante o uso, eles tiveram uma maior sensibilização desse imunoterápico, e aí você teve uma maior efetividade do tratamento, mas isso ainda não está fechado, tá? Ainda não se sabe se isso é real. Mas aí, se a gente for pensar em câncer, parece que esse aqui é o único estudo que mostrou realmente benefício da dieta cetogênica. Pode ir. É algo específico, tá? E aí, a outra coisa que a gente tem é o jejum intermitente, tá? Então, esse artigo aqui da New England, ele é muito interessante, depois, se vocês quiserem ler, né, ele vai mostrar os benefícios do jejum intermitente em várias doenças, né? E na época, eu lembro quando saiu, acho que é de 2019, o início de 2020, muita gente veio me perguntar, né, e tem uma parte só de câncer. E eu achei interessante que muita gente falou, não, você viu que funciona para o câncer? Eu acho que as pessoas não leram, né, porque até vou mostrar a parte que tem de câncer, é bem pequena e ela é bem clara, tá? Tem benefícios? Sim, a gente vê que tem benefícios em várias doenças crônicas. E no câncer? Pode passar, Guilherme. No câncer, os estudos, primeira coisa que a gente tem mais são em animais. Eu posso falar que o que funciona para o modelo animal funciona diretamente para o humano? Não, tá? Então, faltam estudos bem feitos em humanos, né, em pacientes oncológicos. Até ele coloca aqui, ó, nenhum estudo ainda falou que realmente o jejum intermitente teve algum efeito, tá, na recidiva do câncer. Então, a gente toma muito cuidado. O jejum intermitente começou a ser muito falado aí quando entrou esse livro aqui, que é da Dieta do Guerreiro, né, que eles falavam que na guerra você potencializava a ação aí dos soldados com pouco tempo de alimentação, né, eles ficavam longos períodos de jejum. E eu lembro quando saiu esse livro, muita gente começou a falar e logo começou a se falar muito de jejum intermitente. Então, eu não estou falando que o jejum intermitente é ruim, tá? Nem a dieta cetogênica. Eu estou falando que no câncer a gente ainda não tem comprovação que realmente isso é efetivo. Mas se eu pensar nas duas como uma estratégia de perda de peso para eu prevenir câncer em pacientes obesos, aí ok, aí a gente está falando de prevenção, a gente não está falando de durante o tratamento. Pode passar? Então, qual o problema quando a gente faz dietas restritivas? Quando eu não deixo o paciente comer quase nada, porque tudo eu acho, né? Primeiro que a gente confunde conceitos. Uma coisa é prevenção ao câncer. Então, a pessoa nunca teve câncer, então a gente aconselha a comer menos açúcar, menos sal, menos carne vermelha, mais verduras, legumes e frutas, mais fibras, não fumar, fazer exercício, tá? Agora, outra coisa é eu ter o paciente oncológico, ele já está com câncer, né? Então, as proibições, elas não têm melhora nesse paciente, né? O que eu preciso é evitar isso, perda de massa muscular. Vou empanturrar o paciente de comida não saudável? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que entender que são duas coisas diferentes, tá? Quando eu estou pensando, o paciente te procura, minha família inteira tem câncer, eu não quero ter. Então, o que a gente vai fazer? É uma coisa. Agora, o paciente está com câncer, eu preciso evitar ao máximo isso. Então, se eu der uma dieta muito restritiva para uma pessoa que já está nauseada, que tem saciedade precoce, não tem apetite, eu vou limitar muito o que ela pode comer.
E aí eu aumento muito a chance dela perder peso e com isso perda de massa muscular. Por que isso é importante? Porque quando eu perco massa muscular, eu tenho mais quimiotoxicidade, eu tenho mais mortalidade, eu tenho mais progressão de doença e eu tenho mais complicações pós-cirúrgicas. É tudo que eu não quero para o meu paciente. Então eu não posso aumentar esse risco, né? Então eu tenho que tomar muito esse cuidado, daí a importância da gente avaliar também composição corporal. Pode passar. Além disso, né, a gente tem o quê? Né, os cânceres que vão ter mais perda de peso. Lembra que eu falei do Marcelo Rezende, né? Um dos cânceres que mais perde peso é o câncer de pâncreas. Então, assim, é um paciente que vai perder peso eu já sei que ele vai perder, né? Por conta do próprio câncer que ele tem. E aí eu vou dar uma dieta restritiva que ele vai perder mais peso, ou seja, eu estou aumentando tudo aquilo que eu falei no slide anterior desse paciente. Então, eu encurto a vida desse paciente e eu diminuo muito a qualidade de vida. Né? Porque um paciente, às vezes, realmente é um câncer grave, sim. A sobrevida é baixa, naturalmente, sim. Mas, às vezes, o que ele quer só é participar da formatura de alguém, ir numa festa, casar, e aí a pessoa não consegue pela falta, né, de massa muscular e pela desnutrição. Pode passar. Esse estudo é bem interessante porque ele mostra o quê? Né? Por que eu não posso pensar, né, nessa desnutrição quando eu tenho paciente oncológico? Que à medida que eu vou diminuindo o IMC desse paciente durante o tratamento e aumentando a porcentagem de perda de peso, eu reduzo sobrevida. Então, isso aqui vai passar de 21 para 4 meses, tá? Então, isso aqui é muito grave e eu tenho que tomar muito cuidado com esse paciente, né? Quando eu penso em dietas restritivas. Porque aí realmente eu não estou matando o paciente do câncer, eu vou matar esse paciente de desnutrição. Isso não pode acontecer. Pode passar. E aí, como eu falei antes, né? A gente tem o paciente desesperado, a família desesperada procurando tudo. E aí eles vão atrás da graviola. Até a graviola está sendo um pouco falada, né? Eu não lembro, ano passado eu ouvi muito pouco. Todo ano surge alguma coisa nova de câncer. Eu acho que por causa da pandemia isso acabou sendo um pouco falado. Eu peguei as frases que a gente tem na internet mesmo. Seus benefícios ainda estão sendo estudados, mas sabemos que ajuda no emagrecimento e no envelhecimento da pele, né? Então, duas coisas totalmente distintas. Além disso, ela melhora hipertensão, diabetes, envelhecimento, emagrecimento e câncer. Alguma coisa que funciona para várias doenças, a gente tem que, no mínimo, desconfiar, né? E aqui tem assim, aí o pessoal coloca, né? E vai começando a ter. Tem um áudio que se diz que esse áudio é de um oncologista, e aí ele fala que não é a graviola, é o chá da folha da graviola que mata as células do câncer. Gente, seria ótimo, né, se o chá da célula da folha da graviola matasse o câncer, tá? Mas a gente sabe que não. Pode passar. Aí o paciente chega para você, mas posso tomar o chá da folha da graviola? Tá? Então, sempre que vocês fizerem isso, dê qualquer coisa, né? A gente tem muita tendência de, fitoterápica, chá, não vai atrapalhar em nada. Cruzem isso com a quimioterapia dele, né, com os remédios que estão tomando, às vezes interferem em algum dos remédios, né, ou já fale com o oncologista dele, porque muitas vezes ele não fala isso para o oncologista, mas ele fala para o nutrólogo. Outra coisa que se falou é do chá de pariri também, né, que é uma erva nacional, né, que ele, olha só, ele melhora a plaqueta, hemoglobina, hemácia, leucócito, diminui enjoo, doenças oportunistas, né, ela tem a queda, né, do paciente com câncer das hemácias durante a radioquimio, por isso que eu devo indicar, né, e aqui eu achei interessante, quando eu estava pesquisando isso, eu achei até que falava que numa página do Einstein tinha sobre a folha do pariri, não tem, tá, gente, não tem mesmo, né, então, assim, é muito comum nessas fake news as pessoas colocarem o nome de alguém importante, ou de algum centro de referência, aí a hora que você vai atrás, você descobre que não tem nada disso, mas você precisa ir atrás, né, pode passar? E a outra coisa que tem a babosa, né? A babosa, ela é extremamente agressiva na parte gástrica, então, geralmente, quem toma babosa vomita muito, né? E aí é um paciente que já está, às vezes, desnutrido, comendo pouco, mas ele se apega realmente que... Aqui, ó, ela fala que foi testada em laboratório e mostra que é capaz de reduzir o tamanho dos tumores. Não, tá? Não tem, né? A gente até brinca com os pacientes que babosa é bom para o cabelo. Tem um estudo americano que eles falam de pessoas que injetaram babosa endovenosa e tiveram 4 óbitos por conta disso, tá? A gente teve um paciente lá no
transplante de medula era uma criança, e essa criança vomitava muito. A gente tentou tudo que foi possível, imaginava, essa criança não parava de vomitar, e aí apareceu que ela estava com uma infecção por fungo, e o infecto falou, gente, esse fungo é um fungo de cactos. Então, ele subiu lá e conversou e descobriu que a mãe estava dando babosa para essa criança, tá? Detalhe, mãe médica, né? Ela era pediatra e ela estava usando e não falou para ninguém, por mais que a gente perguntasse. Pode passar? O outro é o visgo branco, tá? O visgo branco eu acho interessante porque todo mundo, quando fala, não, doutora, mas é um tratamento alemão. Tratamento alemão é uma coisa que dá seriedade para fake news, isso é interessante, tá? Mas não tem nada que mostre que o visgo branco é bom. Para câncer, não sei se é para outras coisas, mas para câncer não. Pode passar? E aquilo que eu já tinha falado, né, a gente quer, muitas vezes, o paciente chega lá no centro oncológico com uma receita enorme de antioxidante, vitamina, glutamina, para reduzir os efeitos da químio, tá? Guardem isso, a gente não pode reduzir os efeitos da químio, porque a químio tem que funcionar, tá? Então, não pode dar. Pode passar? Só para a gente já está quase acabando, só para falar que os oncologistas estão preocupados com isso, tá? Isso aqui saiu na revista que é mais impactante para eles, que é a JCO, tá no site da Sociedade Americana de Oncologia, e se fala de avaliação nutricional precoce, acompanhamento nutricional, suplemento oral e atividade física, nutrição artificial quando necessário, segmento e reavaliação. Então, quando algum oncologista falar que não é importante, gente, pode mostrar esse artigo para eles, sim, tá? Mas eu acho que a maioria dos oncologistas já está consciente disso. Aquela história de mandar para os pacientes quando perdeu 20, 30 quilos, eu acho que tem se reduzido. A gente ainda vê, mas é menos comum. Pode passar? Então, só o esqueminha que tem, só reforçando isso aqui. Eu achei muito legal que eles acrescentaram atividade física, porque isso tem que andar junto com o tratamento nutricional, para a gente diminuir a perda de massa muscular. O próximo. Tá, e aqui a gente vai falar ao longo da semana aí, que é a jornada nutricional do paciente oncológico, tudo que a gente pode, né, fazer aí com esse paciente. E no último dia a gente vai dar uma ênfase maior aí para ele. É isso. Só acho que o último é de agradecimento, tem meu QR Code aí com os meus contatos, se alguém precisar. É isso, André. Foi super aula, acho que tem várias perguntas aqui, algumas delas você já foi até respondendo durante a aula. Eu queria abrir com uma reflexão, né? Porque você falou da dieta cetogênica e a gente falou do jejum intermitente, eu poderia citar aqui a low carb, eu poderia citar a dieta vegetariana, que não são dietas que definem o que o paciente vai comer, né? Na verdade, eles estão só restringindo. Então, o jejum intermitente, ele restringe o horário em que a pessoa vai comer. O mais normal é 8/16. A cetogênica restringe a quantidade de carboidrato. Então, na maior parte delas, vai botar ali até 50 gramas de carboidrato por dia. Low carb, 150. E a dieta vegetariana vai dizer que o paciente não vai comer ovo lá, nada derivado de carne, né? Só que é o que você mostrou. Aí, quando você vai pegar os trabalhos com essas dietas, né, tem vários tipos, né? Porque você pode fazer cetogênica mediterrânea, sei lá, vai ser difícil, mas dá para fazer, né? Então, é muito difícil da gente ter uma discussão se cetogênica é bom ou ruim, se vegetariana é bom ou ruim, sem que a gente aprofunde o nível da discussão, né? De saber o que as pessoas estão comendo. E eu acho que vale uma reflexão para todo mundo aí, porque é importante que a gente entenda as definições das dietas mais aceitas, mas na hora de ler os artigos, tem que ler a metodologia, né? Porque existem muitas maneiras de ser aceito. Sim, e não se basear num artigo só, né? Às vezes eu vejo muitos vídeos na internet, a pessoa fala super bem, dá uma aula ótima, mas ele está falando de um único artigo, né? Então, hoje, se você pegar essa parte científica, eu consigo provar o que eu quiser, eu vou achar. Mas, às vezes, é um artigo mal escrito, é uma revista que publica qualquer coisa, a gente sabe disso, né? Hoje, muitas revistas sobrevivem de pagamentos. Você paga, às vezes, $2.000, €2.000, e você consegue publicar o artigo sem ter nenhuma revisão. Então, tomar muito cuidado, né? Ver uma notícia, procura ver se tem mais artigos falando disso, dá uma olhada se tem meta-análise, se tem revisão, ver quem que está escrevendo, quem que está falando, né? Pergunta para alguém que sabe mais isso, antes de você passar isso para frente. Isso eu acho que vale para qualquer coisa, não só câncer. Não, e eu ia falar também, assim, às vezes o artigo nem se propôs a falar isso, né? Então é muito comum, principalmente quando se fala de câncer, quando se fala de infarto, né, que são
tem uma prevalência muito alta. A gente tem os estudos observacionais, que são estudos que se propõem a melhorar o nosso entendimento, mas que eles não provam a causa e o efeito, né? Então, e as pessoas já sabem, tá vendo? Ali tirou e diminuiu. E tem muitos fatores de confundimento no meio do caminho que às vezes não dá nem para saber qual é, né? Só o tempo. Então, por isso a importância de ter vários níveis de evidência científica, né? Então, a evidência científica ela não é sim ou não, né? A gente tem lá os estudos. Essa semana ficou mais uma vez famoso, né? Que tem estudo básico, depois tem estudo clínico, né? Feito em seres humanos, e cada estudo clínico pode ser observacional, ou pode ser de intervenção, e aí a gente vai formando nossos níveis de aprendizado, né? E aí, tem uma frase que eu aprendi na época que eu conheci a doutora Andréa Pereira, que foi a frase que eu aprendi em São Paulo, que a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então, as verdades são transitórias por quê? Porque alguém acha que aquilo não é verdade, vai lá, pesquisa e consegue provar. Ou então a ciência avança e a gente tem aprofunda mais aquele conhecimento e entende mais, né? E é muito difícil a gente fazer estudos nutricionais em pessoas. Primeiro, porque assim, para ser um estudo perfeito, eu teria que trancar essas pessoas e observar tudo que elas comem. Não dá. Então, a gente tem que sempre levar em consideração o que elas estão falando, que estão comendo. Né? A gente que trabalha com isso sabe o quanto os pacientes esquecem as coisas, não falam, ou falam para te agradar, né? Tem gente que vem com a dieta e fala, estou fazendo exatamente isso. Ele decorou toda a dieta que foi passada. Então, tem tudo isso. Então, a gente tem muitos estudos de modelo animal, mas realmente quando a gente coloca no mundo real para as pessoas, às vezes isso não funciona. É difícil mesmo, estudo nutricional em doenças, né? Então é complicado. Então, tomar muito cuidado, né? Essa parte de massa muscular, de perda de peso, isso já tem vários estudos provando que isso realmente impacta no prognóstico do paciente com câncer. Então, tomar muito cuidado com isso, de fazer o paciente perder muito peso. André, então nossos patrocinadores estão pedindo para a gente colocar aqui, ó. Quem está acompanhando a gente essa semana é só entrar no site então do nutrologyacademy.com e colocar o nosso Oncologia, que é o nosso cupom de desconto, né? Então, durante essa semana, a gente está com essa cortesia aí de inscrição, de lançamento, a gente está abrindo a partir de agora, então, para todo mundo ver. E aí, André, queria passar agora para a pergunta da doutora Ana Lúcia. E a pergunta dela é o seguinte, ó. Para a vitamina B12 e ácido fólico, por influenciar no ciclo da metilação, é contraindicado em qualquer fase desse paciente em tratamento oncológico? Não, na verdade não é contraindicado em qualquer fase, né? A gente não tem o uso indicado na quimioterapia, né? A gente já viu que teve estudos que mostraram que isso não foi benéfico, mas lembrar também que a gente vai usar B12 e ácido fólico para suplementar um paciente que tem uma deficiência de B12 e ácido fólico, né? Eu dar o B12 e ácido fólico por dar, eu não estou dando nenhum benefício para esse paciente. Então, assim, em termos de oncologia, a gente tem muita deficiência de B12 e ácido fólico pós-cirurgia do trato gastrointestinal, que é muito semelhante à parte de bariátrica, tá? Mas eu não teria uma indicação para dar isso para o paciente, porque ele é um paciente oncológico. André, e quando você diz para não usar na quimioterapia, é antes da primeira e no final da última? É no dia da quimioterapia? Como é que é isso? Não, se fala para não usar durante o ciclo, né? Aí varia de paciente para paciente. Tem paciente que faz 6 ciclos, 8 ciclos, né? Porque o que acontece? É muito comum esses pacientes chegarem com prescrição de várias vitaminas, né? Então, por isso que fizeram aquele trabalho para tentar descobrir. Ele vai detalhando cada vitamina, o que teve, né? De benefício, de um modo geral, a gente não teve benefício, né? Eu acho que a única vitamina que a gente tem estudos muito interessantes é a vitamina D, né? Então, assim, tem estudos mostrando aumento de sobrevida com suplementação de vitamina D. Mas, assim, tirando a vitamina, e também doses normais, tá? Não é nada de doses cavalares aí. Então, a gente pode provocar até uma insuficiência renal nesses pacientes. Tirando isso, a gente não tem nenhuma comprovação, a gente dá realmente quando o paciente tem alguma deficiência. Então, vale a pena, a gente estava discutindo isso hoje lá no Einstein, né? A gente está querendo criar um centro de excelência lá de deficiência nutricional, de patologia nutricional ligada à onco. Então, assim, o que seria o ideal? Esse paciente chegou, fez o diagnóstico, a gente pede já alguma triagem nutricional e avalia. Esse paciente vai para a cirurgia do trato gastrointestinal, então eu já tenho um baseline dele, né? O que ele tem antes, para depois ver como que isso evolui. Mas suplementar mesmo, a gente suplementa se tiver deficiência.
Então, esse é um outro conceito que a gente vai falar muito no curso também, né, André, que é o conceito da pré-habilitação, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre imunomodulação, vai falar sobre exercício, vai falar sobre essas estratégias que talvez o paciente que responde melhor à quimioterapia e às cirurgias não seja só pela doença, né? Então, o paciente que chegar com melhor status nutricional vai responder melhor ao tratamento, né? Vai, né? Eu até comentei isso. Esse era o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a trabalhar com oncologia. Porque aí, né, eu fui aprendendo tudo lá junto. Então, a pergunta do Dr. Jorge Abud e os pacientes que já tiveram câncer e estão em remissão, vale a pena usar essas estratégias cetogênicas de jejum intermitente em algum papel? Então, aí eu acrescento, se tiver gordura para perder, vale a pena nesse momento? Tem que esperar um pouco? Então, esse paciente já está em remissão, né? Eu acho que tem obesidade, eu acho que sim, pode ser uma estratégia de perda de peso, né? E aí, o ideal é sempre acompanhar, né? O que ele está perdendo? Ele está perdendo massa gorda ou ele está perdendo músculo? Né? Então, isso sempre avaliar. Porque, às vezes, o que a gente tem é uma dieta tão restritiva, sem atividade física associada, esse paciente perde muita massa muscular. Então, não é que isso vai aumentar o risco dele de câncer, mas isso vai deixar ele mais suscetível, se ele tiver uma recidiva aí, de ter uma pior resposta ao tratamento. Mas para a obesidade, sim, tá? A obesidade é um fator de risco para recidiva, para um segundo câncer. Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversa com os pacientes obesos, né? Que a gente precisa realmente já adequar a alimentação deles, né, e lembrar que eu sempre falo com eles, que o pessoal fala, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tá? O câncer pode cair duas vezes no mesmo lugar. E aí, muitas vezes eles falam, nossa, se eu soubesse, eu tinha mudado meu estilo de vida antes. Acho que talvez a única certeza seja isso, né? E quanto melhor tiver a nutrição, quanto melhor tiver o nível de atividade física, mais preparado ele está para o que vier a acontecer, né? Seja outro câncer, seja uma recidiva do mesmo, né? Isso a gente sempre escuta, né? O paciente fala assim, poxa, doutor, mas eu tinha uma alimentação saudável, fazia atividade física e eu tive câncer. Sim, isso pode acontecer, né? O câncer é uma doença multifatorial, tem várias coisas que podem estar implicadas. Mas o que a gente vê é que esses pacientes, eles têm uma evolução muito melhor, tá? É a mesma doença e você vê evoluções completamente diferentes. E André, a doutora Ana Lúcia está perguntando sobre crisina e indol 3-carbinol na prevenção do câncer de mama. Olha, a gente não tem estudos mostrando que realmente isso funciona para a prevenção do câncer de mama, né? E até porque estudos de prevenção são muito difíceis, né, também. Como que eu teria? Eu teria que ter uma população que eu seguisse, sei lá, por pelo menos uns 10, 20 anos, né? Metade dessa população eu estou dando as duas substâncias, ou uma só, então eu tenho que dividir em vários grupos e seguir isso e ver que realmente aquela população que usou não teve. Tá? Então é difícil você provar, mas realmente não tem estudos mostrando que previne. Aí, doutor Souza Xavier está perguntando se o chá da graviola tem correlação com doença de Parkinson, né? O contrário. Eu não sei, tá? Eu nunca ouvi isso. Eu posso até dar uma olhada depois, se isso tem correlação. Nunca ouvi falar, tá? Mas acho que a gente pode ver. Né? Uma coisa que até falando de prevenção ao câncer, né, que a gente sabe que realmente faz parte, é reduzir a obesidade, né? Então, isso é importante. Então, por exemplo, quando vem aqueles pacientes para perder peso no consultório, eu não estou nem falando de paciente oncológico, mas eu sempre falo, você sabe que você tem um risco aumentado para câncer também, né? E tem, eu não estou mentindo. Então, às vezes, isso faz ele refletir um pouco melhor sobre aderir ao tratamento. É importante a gente falar que a gente está falando aqui de obesidade, mas para muitas pessoas a obesidade, ela não sabe que a obesidade é uma doença, né? Então, correlacionar com câncer, às vezes, é um argumento poderoso, e a obesidade já é correlacionada com mais de 10 tipos de câncer, né? E é muito por causa disso, né? O que a gente vai falar amanhã também, o impacto do exercício físico na câncer de próstata, é muito pela obesidade também, né? Pela mudança da vascularização. E, André, a doutora Kênia está perguntando sobre a partir de quanto tempo, depois da última quimioterapia, a gente pode fazer reposição de ferro e B12 nesses pacientes que estão deficientes, né? Não tem um consenso, tá? Mas eu acredito que pelo menos esperar uns 10 dias, aí você pode fazer essa reposição, né? Caso seja necessário. Às vezes, né? Assim, o que esses estudos que mostraram, né? A B12 e o ferro como
pior de prognóstico para os pacientes em quimioterapia, foram pacientes que não tinham deficiência nem de ferro nem de B12 e que estavam tomando isso, né? É a próxima pergunta. Então, assim, tá? Que não tinham essa deficiência, estavam tomando isso como um antioxidante para diminuir os efeitos da quimio, tá? É isso que eu tô falando, isso é super comum. A gente vê muito pessoal fazendo. Mas se o paciente tem deficiência, sim, aí eu posso tratar. É diferente, tá? Uma coisa é eu tratar uma deficiência, outra coisa é eu dar um suplemento extra. Aí o Souza estava falando que é uma afirmação, assim, que ele está falando sobre a correlação do uso da folha da graviola com a doença de Parkinson. Uma coisa interessante até para a gente ver também, né? Sim, sim. E aí, depois, se ele puder mandar isso para a gente, é legal. Se puder botar as referências. Então, jamais um motivo para não usar a folha de graviola para câncer. E aí o Dr. Jefferson está perguntando sobre creatina em paciente oncológico. E aí eu queria até ampliar a discussão, né, André? A creatina é um suplemento que chegou até a ser proibido no Brasil durante um período curto, né, por um mau entendimento ali da Anvisa. E hoje em dia, quando você vai estudar a creatina, a gente estuda a creatina muito além até da massa muscular, né? Então, a creatina ela consegue deixar, vamos dizer assim, o sistema nervoso central com uma reserva maior de fósforo. Isso, em pacientes que têm deficiência de creatina, isso melhora até a capacidade intelectual. Então, já é discutido na sarcopenia no paciente oncológico? A gente usa a creatina como estratégia para aumentar a massa muscular. Tem estudos, sim, são estudos bem interessantes de uso de creatina, tá? Em doses usuais. Na época, né, que a Anvisa proibiu, tinham pessoas usando doses muito altas de creatina, e aí começou a se falar de insuficiência renal, né? E como eles não conseguiam fiscalizar quem prescrevia, mas eu não sei, era uma coisa muito maluca quando a creatina chegou, todo mundo prescrevia creatina, assim, não era só o médico, né, e doses absurdas, então começou a ter problemas, realmente isso é ruim, tá, mas sim, tem uns estudos bem interessantes do uso de creatina. A creatina, né, como acho que no esporte, tem pessoas que são mais suscetíveis à melhora, a ganho de massa muscular e melhora de performance do que outras, então a gente vê isso também, é algo que você pode usar como estratégia, né, e depende do teu paciente. E aí lembrando, né, a creatina ela também é feita de aminoácidos que são semi-essenciais, né, então aminoácidos que a gente, quando está passando por situações de estresse, seja uma doença oncológica ou uma doença crônica tipo hipertensão, ou quando a gente tiver uma deficiência nutricional, ela diminui, né, então a creatina é muito discutida hoje, existem alguns trabalhos de revisão mostrando creatina em pacientes vegetarianos e sintomas de depressão, por exemplo, né? Então, é como a Andrea falou logo no começo, quando a gente estuda alimento é tão difícil e suplemento é o alimento, né? Porque o suplemento é parte do alimento. Então, não adianta a gente dar para todo mundo, a pessoa tem que ter aquela deficiência nutricional, seja porque não come ou porque não absorve, né? E essa vai ser a pessoa que vai ter uma melhor resposta, né? E acho que é uma coisa importante, na hora que você está montando essa estratégia de suplementar o teu paciente para ganhar massa muscular, tentar colocar em horários que não interfiram com as refeições principais dele. Porque muitas vezes você fala assim, puxa, minha suplementação não está funcionando, né? O paciente só perde peso. E aí você vai conversar com ele e fala, não, doutor, é que eu tomo, tipo, 11 horas da manhã. Aí eu não estou almoçando porque me tira a fome. Eu tomo um pouquinho antes da janta, aí eu não janto. Então, ele não entrou como um suplemento, ele entrou como um substituto de refeição. E aí não adianta. Então, é bom explicar isso para eles. Mas a gente pode usar o suplemento como substituto de refeição? Às vezes a gente faz essa estratégia. Tá? Os pacientes não comem nada, não é o ideal, mas o suplemento ele come. Então, às vezes eu tenho pacientes internados que a gente dá suplemento 5 vezes ao dia, né? Mas são casos de exceção. A maioria dos pacientes ambulatoriais de câncer, você consegue suplementar 2 vezes ao dia, e aí você sempre coloca em horário de intervalo. É perfeita essa colocação, porque quando a gente está falando de suplemento, né, a gente está falando sobre parte do alimento ou não, e que se a gente está colocando suplemento e está tirando outra coisa, está mudando o raciocínio da suplementação, né? Por outro lado, se a gente estivesse falando de um paciente obeso, às vezes você coloca um suplemento para mudar a alimentação, então não dá para a gente falar sobre suplemento sem entender o que o paciente está comendo, né? E aí, André, eu vou falar uma das minhas grandes dificuldades, né? Nos últimos anos, cada vez tem tido mais artigo falando sobre ômega 3, né? E as vantagens do ômega 3, tanto o ômega 3 DHA, que é mais neuroprotetor, o EPA, que é mais anti-inflamatório. Só que vai tomar ômega 3, né? Quando você toma as quantidades de ômega 3, você sente um gosto
ruim, né? E aí eu vou falar até aqui, a gente discutindo com um dos nossos patrocinadores, a Nestlé está fazendo o lançamento esse ano de um ômega 3 que é duplamente encapsulado dentro do Nutren Fresh, né? Que é uma maneira de você ter ômega 3 dentro da alimentação sem nem perceber, né? Associado a um gosto cítrico. E eu queria que a Andréa falasse um pouco isso, então, sobre essa questão do gosto cítrico e sobre essa questão do ômega 3, como é que faz para o paciente aderir a isso. Uma coisa que a gente vê durante o tratamento oncológico é uma alteração do paladar, né? Então, geralmente, isso é bem interessante, tá? Tem até uma dentista lá do Einstein que ela fez o mestrado dela nisso e agora está fazendo o doutorado, eu fui até banca dela. Então, geralmente, eles têm uma exacerbação do gosto doce, a perda do sabor salgado, o azedo e o amargo meio que se misturam e eles não perdem o sabor umami. Então, a gente usa isso muito como estratégia, às vezes, para você conseguir que eles comam. E uma das coisas que a gente faz, muitas vezes, é usar o cítrico, né? Porque o cítrico, ele estimula a salivação e ele também ajuda, é uma coisa bem aceitável nessa fase, né? Então, além do umami, a gente usa o cítrico. E o ômega 3 tem realmente vários estudos, tem inclusive em obesidade, em caquexia, né? Mas o grande problema é esse, né? Muita gente não tolera o ômega 3, fala que fica aquele gosto de peixe o dia inteiro. É difícil você fazer um preparado que não saia o sabor do ômega 3, né? Então, ele é usado em câncer, né? Então, o difícil realmente é os pacientes tolerarem. Então, acho que a gente precisa ter várias formas de preparo, realmente, para a gente poder utilizar. Às vezes você vê na pesquisa e fala assim, nossa, eu lembro que eu vi uma pesquisa de obesidade, que eles usavam 13 gramas de ômega 3 por dia. Eu falava, gente, como o paciente toma isso, né? Então, uma coisa é pesquisa, né? E outra coisa é vida real. Às vezes não dá, às vezes você quer até colocar isso e não dá. Tá? Mas realmente tem que ter essas estratégias aí de ser mais palatável. E essa talvez seja a grande ferramenta que os suplementos trazem para a gente, né, André? Que é a possibilidade de usar um nutriente com sabor diferente, né? Então, você tem proteína doce, você tem a proteína com gosto de limão aí no Nutren Fresh, você tem substâncias que aumentam a salivação, né? Então, dessa forma, a gente vai tendo várias ferramentas e o paciente aderindo, gostando, é o que vai ter resultado, né? Não adianta passar uma vez ou tomar o suplemento e aí comer menos, aí não vai ter o desfecho. Né? Aí queria passar para a pergunta do... Pode falar. Passar. Não, eu ia falar que uma das coisas que a gente vê, às vezes, em câncer de mama é a alteração de memória dessas pacientes. Isso é real, isso tem, né, descrito. E uma das coisas que a gente já pensou em usar era o DHA, né, do componente do ômega 3, para ver se isso melhora. Né? Tem um pessoal do Einstein estudando meditação para melhorar isso, técnicas diferentes, mas tem um outro uso aí, mas isso eu estou falando que era uma coisa que eu gostaria de estudar. A gente ainda não tem isso comprovado para câncer de mama. Aí a doutora Gisele está perguntando se o zinco pode melhorar o paladar do paciente oncológico e em qual dose? Olha, a gente usa muito, tem estudos sim, mostrando melhora de paladar, né, de um modo geral, não só no paciente oncológico. Geralmente, a gente vê melhora já com doses de 15 miligramas, né, então tem essa opção sim. Lá no hospital a gente usa bastante, eu acho engraçado, hoje mesmo eu peguei uma paciente que o próprio oncologista prescreveu, né, então é bem disseminado, e tem pessoas que falam, nossa, melhorou muito. Mas o que eu percebo, tá, isso aí não é uma coisa de escrito, é uma coisa de prática. Se o paciente tomou 10 dias de zinco e não teve melhora desse paladar, a gente não costuma ver essa melhora, a gente costuma ver essa melhora já na primeira semana, né, então por algum motivo para ele não funcionou. Tá, mas para a maioria das pessoas funciona, a gente vê que idoso responde muito bem, tem estudos falando de paladar em idoso que se usa zinco também. E a doutora Giovana está perguntando se o controle rigoroso do diabetes mellitus no tratamento com químio, nesses esquemas que tem muito corticoide, se isso tem impacto na sobrevida. Então, assim, uma das coisas que a gente aí, sim, né, o nível sérico de glicose aumentado é um fator de redução de sobrevida, não só no câncer, mas em vários doentes críticos, né, a gente acaba controlando muito isso, então isso é importante. Quando esse paciente usa corticoide, aí é um transtorno, muitas vezes, lá no transplante de medula óssea, a gente usa muito, e aí você fica lá tentando controlar isso, e precisa controlar, realmente precisa, porque é um fator de impacto, sim, em sobrevida, né, aí não tem jeito, mas você precisa usar o corticoide. Então, a gente vai tentando
dar um jeito aí de melhorar isso. A doutora Eliana está perguntando sobre se pode se citar a ozonioterapia em algum trabalho, algum estudo oncológico. Não tem nenhum estudo assim oncológico que fale que a ozonioterapia realmente tem benefício, né? Tem várias pessoas usando, eu sei disso, inclusive tem gente que injeta o ozônio até no tumor, faz ozonioterapia retal, mas a gente não tem estudo que comprove isso. A gente tinha um paciente que, posso citar 2 casos, tá? Um que tinha um tumor retal não, ele tinha um tumor do intestino que fez ozonioterapia retal e a gente teve um baita problema com ele, porque a ozonioterapia provocava muito sangramento, ele teve uma anemia importante, né, além de dor, e depois quando foi fazer a radioterapia foi outro transtorno, e uma paciente que injetou no tumor de mama a ozonioterapia, e a gente teve esse tumor espalhou mais rápido, ela teve mais metástase, tá? Então, acho que tem que tomar muito cuidado, às vezes, com alguns tratamentos que as pessoas estão usando, mas que não tem comprovação científica. Às vezes, com o intuito de ajudar, você não está ajudando, você acaba atrapalhando. E aí, a pergunta da doutora Ana Lúcia Nicolau sobre o dioxandrolona, e eu vou até estender isso sobre outros esteroides anabolizantes, pensando na questão da sarcopenia, se isso existe já um momento para usar ou se ainda não. Na verdade, assim, tá? O esteroide anabolizante, mesmo o GH, a gente tem que tomar muito cuidado em termos de estimular crescimento tumoral, né? Então, o GH já tem estudos mostrando que isso acontece, né? Então, a oxandrolona, a gente não tem estudos disso, mas de modo geral, quando a gente, sempre isso a gente faz junto com o oncologista, a gente acaba usando em pacientes que ou já estão em critério de cura, ou um paciente mais paliativo, porque eu não tenho nenhum receio disso estimular crescimento tumoral, e nem, muitas vezes você conversa com um urologista, eles também têm, às vezes, receio por causa de câncer de próstata. Eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado, né? Testosterona também, então, assim, às vezes a gente usa, mas sempre mais nesses pacientes que estão ou mais graves, ou mais final de vida, mais paliativos, e sempre pesando muito os riscos, né? Um paciente usual de ambulatório, que você quer ganhar massa muscular, né, que é bem acompanhado desde o início, geralmente não é uma estratégia, né, que a gente usa. André, a gente está chegando ao final do nosso primeiro dia aqui da Inoc Week, né? Queria fazer das palavras de todo mundo aqui as minhas. Então, a doutora Gisele está sempre com a gente falando excelente aula, doutora Ana Lúcia Nicolau, doutora Dani Maia, doutora Sônia, doutora Naira também, doutora Wellington, doutora Tabata, doutora Bruna Sartoreto. Realmente a aula foi maravilhosa, acho que as discussões a gente pode aprofundar ainda mais, né? Vou botar aqui a frase da doutora Ana Lúcia Nicolau, que realmente a gente tem que agradecer muito por você dividir com a gente tanto conhecimento e, como você falou, assim, dividir conhecimento que quando você começou nem existia, né? Então eu acompanho e aprendo muito com você próximo, vejo quanta coisa você já produziu, já publicou, e queria falar isso para vocês, assim. A doutora Andréia, ela vai mostrar aqui na Inoc Week e no curso também vários artigos que foram publicados por ela, pela equipe, né, de oncologia, e os artigos que a gente tem maior nível de evidência. As outras dúvidas, os posicionamentos são importantes para que a gente avance, mas a gente tem que saber o que a gente tem segurança para fazer no paciente. Então, essa é a nossa maneira de discutir, de aprofundar e de aprender. Então, eu queria agradecer muito as perguntas de todo mundo, porque foram com elas que a gente construiu essa live hoje, e é com elas que a gente quer construir o curso e construir a nossa semana. Então, quem está na dúvida ainda, tem amanhã, tem quinta-feira para voltar, para mandar mais perguntas, para a gente fazer mais discussão, tá? E queria passar agora a palavra para você, Andréia, para as suas palavras finais do dia de hoje, mas amanhã a gente discute mais. Não, queria agradecer, tá? Fico feliz que vocês tenham gostado da aula. Eu gosto muito de dar aula e eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? É interessante isso. Às vezes eu lembro quando eu comecei a fazer o curso de ultrassom para ensinar as pessoas a avaliarem composição corporal com ultrassom, muita gente me disse, nossa, mas para que você vai ensinar as pessoas? Guarda isso só para você, só você sabe. Tá? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que compartilhar, sim, conhecimento. Eu acho que isso é super importante. E sempre que a gente compartilha, a gente aprende muito,
né? A gente vai tendo uma outra informação, a gente, na hora de montar a aula, pensa muito a respeito, tá? Então, aproveita as perguntas, apanha essa aula super interessante do Guilherme, tá? Câncer de próstata é o câncer mais prevalente em homens, então a gente, se quiser ou não quiser trabalhar com câncer, precisa saber isso. E aí, ó, a doutora Daniele Cortesco falou que mandou uma pergunta aqui no começo que eu perdi, ó, então vou colocar aqui, vou dar meia resposta agora. Uma paciente obesa submetida à bariátrica, estava com franco reganho de peso, procurou e estava em uso de análogo do GLP-1 com bom resultado, e aí retornou há mais ou menos uma semana com câncer de mama. E agora, né? Quer responder, André? Então, a gente usa análogo de GLP-1 lá no Einstein nos pacientes com câncer de mama obesas, tá? Então, ele não tem interação com nenhum dos remédios usados em câncer de mama, dos quimioterápicos, dos bloqueios hormonais, então você pode continuar usando sim, tá? Mas eu acho que é legal sempre ligar para o oncologista e explicar, porque às vezes ele não entende, ele não sabe isso, né? Ele não trata a obesidade, e aí ele fala assim, não, esse remédio eu não conheço, então vamos tirar. Então liga, explica, fala o que está acontecendo, e aí eu acho que não tem problema nenhum. E até, André, essa questão dos análogos de GLP-1 e câncer de mama é uma discussão interessante, porque no começo dos estudos se mostrou que tinha uma observação que tinha aumento de correlação, né? Mas aí não se sabe, não se sabia, na verdade, se esse aumento de correlação era porque as pacientes estavam sendo mais vistas e diagnosticadas, mas esse ano acabou de sair um artigo aí mostrando que não tem essa relação de causa e efeito, né? Então a gente vai até colocar para vocês esse trabalho. Então, como a doutora tem até outros artigos pequenos falando disso, porque quando a gente foi começar esse protocolo lá no Einstein, né, eu acabei revisando tudo, né? Então, realmente é verdade. Então, tinha alguns artigos mostrando, e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco aí para câncer. O que a gente não sabe, né, é se tratar esses pacientes durante o tratamento do câncer para a obesidade, se você tem melhora de prognóstico, né? Então, isso aí que a gente quer ver se descobre agora, mais para frente aí, no nosso estudo, quem sabe. Então é isso, gente. Amanhã, 19h, estamos aqui de volta para discutir um pouco mais de suplementação, um pouco mais de exercício, um pouco mais de nutrologia na oncologia, essa nossa semana da INOC. Então é isso, né, André? Um beijo todo mundo. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã.